Daí, pesada, beleza? Felipe Ures aqui. Bom, hoje eu vou comentar para vocês o meu reporte do ICS, vou explicar a opção de deck que eu usei, vou trazer para vocês ali as falhas, os erros que eu cometi, que foram decisivos ali para mim não topar o ICS. Eu acho que o deck ele estava bem legal, ele estava bem bom. É um deck, sei lá, é um Snake Caixa, mas ele tem uma pegada um pouco diferente, talvez meio até maluca. Eu deixei de usar muita coisa importante nesse deck. Não me fez falta nenhuma vez, mas eu quero deixar para vocês ali a minha experiência, a minha opinião sobre o deck de Snake Eye, que já tá bem óbvio que é a melhor opção do formato. E talvez o que eu falar aqui te ajude a montar um deck melhor e mudar um pouco sua opinião, sua visão sobre como buildar o seu deck e as experiências que eu passar para vocês. Espero que com os meus erros vocês aprendam a não cometer esses erros para você ir bem no nacional, se dedicar e performar um pouquinho melhor, beleza? Vamos lá. Cara, meu deck ele é o padrão à primeira vista, só que o que eu usei diferente? Eu maximizei os Caxias. Basicamente eu peguei o deck do Léo, né? O Léo ele topou o ICS, Medellín. Acho que foi Medellín, que ele topou com esse deck ali, com um deck bem parecido, na verdade, né? Eu mudei algumas coisinhas. E ele tava indo muito bem com o deck e eu achei legal a proposta e decidi aderir. O que eu mudei do deck dele? Ele usou o máximo aqui, né? Só que ele usou 7 rotation de Ken Game. Eu achei que o draw pudesse estar mais popular, inclusive tinha mais draws ali do que o esperado, então eu não quis dar mais vantagem pro draw, inclusive tomei draw, e eu queria ter só tipo o campo. Se você pega um Fenrir e toma draw, ainda não é tão ruim, você tá com um Fenrir ali, talvez você bait com as suas hand traps. O problema é que você dá uma Terraform e pega um campo e toma draw, fica mais chato. Então, tipo, eu só tinha os 3 campos e as 3 bonfires que o draw ia machucar um pouco mais, mas eu ainda podia ter uma bruxa pra impedir. Então, se eu dou um campo, pego um Fenrir, toma um draw e eu tenho uma bruxa ou uma wanted, eu fico com um Fenrir, bruxa de tentativa de jogada, né? Não perdendo muito, porque eu vou perder no máximo Planet, e eu consigo jogar legal. E o campo é uma carta muito forte, porque essa bruxa, quando ela não passa muito mal. Ela é uma carta muito boa, porque ela é starter e extender, então, tipo, se ela é a única carta pra jogar, você tem full combo. Se você tenta jogar e não passa, ela extende, então ela é muito boa. O problema é que ela é custosa. Se o teu starter não passa, se ela não passa, você perdeu uma carta da mão. Muitas vezes essa carta seria o diferencial para você parar o cara. Quando você tem essa contínua, você tem uma bruxa de graça, digamos assim. Então faz total diferença, beleza? Vamos lá então. Por que mais os Caxira? O deck normal, sem esse Scary Claw aqui, que é o padrão, eu ia usar sem unicórnio e sem a Burf, tá? Essa Burf e esse unicórnio iriam de side, inclusive talvez até seja a melhor decisão. Esse unicórnio e essa Burf de side. Por quê? O Scary Claw. Porque quando você abre de Fenrir, ele é uma carta muito melhor sendo segunda, ele é uma carta second muito melhor, ele é absurdo second, muito melhor que o unicórnio. E quando você abre de uma só, tipo, só o Fenrir, só o unicórnio, você não consegue tirar muito valor, porque só o teu Fenrir, se você não tem Scary Claw, pô, só abrir de Fenrir, só Fenrir. Você vai fazer o Fenrir, vai buscar o unicórnio e você não gera esse segundo corpo. E você usar Engine Kashira e não usar Fenrir é absurdo, né? Não tem como. Ele é insano. Então você tem esse Fenrir e a normal do Ash, porra, não passou o Ash, esse Fenrir tá com o unicórnio na mão, você não fez nada. Agora você tá com o Fenrir, buscou o Scary Claw, deu normal Ash, não passou, você vai buscar o Scary Claw, você vai linkar, vai descer esse Scary Claw banindo o Fenrir, você já tem uma Promethean Princess ali. Então, essa jogada do unicórnio ser 2 corpos, o Fenrir também consegue ser 2 corpos graças ao Scary Claw. E sendo second, o Fenrir vai lá, vai forçar a interação, vai buscar, você vai dar o Ash, tomar efeito de monstro, o Fenrir vai banir uma carta do cara, então o second ele é muito melhor, ele pode agressivar uma Battle Phase, matar um bicho, banir outro. Esse Fenrir ele é muito mais interessante no second do que o próprio unicórnio. Mas eu, particularmente, por ser um Meta Brasil, eu tava com medo das minhas hand traps serem... Eu tava com um deck já muito focado pra mirror, principalmente no meu side aqui. Eu quis deixar um meio um pouco mais genérico, deixar esse Fenrir de carta a mais, esse unicórnio ali de carta a mais, pra jogar... esse unicórnio de carta a mais pra jogar contra o deck Rogue. Inclusive ele foi bem legal contra o deck Rogue, depois eu mostro o reporte pra vocês. Assim, buildando um deck perfeito, eu acho que eu não colocaria esse unicórnio e essa Burf, e colocaria mais hand traps aqui, porque eu acho que a resiliência do deck já tá muito forte. Essa Burf é um brick, né, você troca tipo uma carta de resiliência e um brick por 2 techs, então eu acho que já é muito bom. Então eu jogaria com 17 hand traps ali em 42, acho que tá muito bom. O Reich, por exemplo, usou 17 em 43, o Paulo usou 18 em 43, então meu deck estaria tipo bem equivalente a eles. Meu deck tá um pouco menos tech do que eles,
Só que eu tô com esse unicórnio e essa Burf aqui, não é tech, mas eu acho mais resiliente. E por que também tá diferente? A galera usa o segundo Flamberge ou o Snake Eyes Double Star. Eu acho essas cartas insanas, eu acho muito bom eles existirem, tipo, de verdade mesmo. Eu acho que você joga pra cima de mais coisas, porque essa carta é Spellcaster, ele é um level 8, ajuda contra Board Breakers, porque você consegue fazer o número 38. Só que eu preferi ter mesmo dois Kashtires. A outra coisa também do Fenrir ser um pouco melhor que o Unicórnio. Quando você abre com dois Kashtires, tipo, campo Fenrir, campo Unicórnio, Fenrir Unicórnio, você ter a opção de Scarecrow, você estende ainda mais sua jogada. E se você tem Unicórnio e Fenrir, Unicórnio pegando Burf, o Fenrir só vai entrar gastando a normal. E esse Fenrir ainda busca um extender a mais, então você tem um corpo extra ainda, você tem tipo, uma camada de play absurda a mais. Cara, isso foi muito relevante, mano. Eu ganhei jogos ali porque eu abri múltiplos Kashira, eu abri nada dizendo que aí esses Kashira foram quebrando o campo do cara. E eu já te mostro como que é a play que eu uso, né? Vocês estão vendo aqui, né? A play de Hit Soul e G-Golem. Queima o extra deck inteiro, mas eu acho muito importante. Eu acho que quando você abre de Kashiras, principalmente quando tua bruxa não passa, esse draw do Hit Soul é muito forte. Tava todo mundo usando Nibiru, um monte de gente usando esse tipo de coisa. E, cara, tinha muitas vezes que eu passava de Hit Soul e Dracossack, comprava uma carta, tipo, com um monte de gente por trás e falava, cara, eu não vou ameaçar aqui jogar, não vou ameaçar a Polusa e tal. Mesmo que tivesse a Polusa ali, tipo, se não era Prince, era dois Kashiras, eu dava normal de Snake Eye Ash ali, sem tirar o Hit Soul, sem fazer a Polusa, porque a Polusa era muito fraca pra duas hand traps, e todo mundo tava usando isso, tipo, pode ver o deck de 18, 17 hand traps da galera, tinha 2 ou 3 hand traps toda hora, eu achava que o Hit Soul era mais safe, porque se fazia o Hit Soul, ameaçava uma draw, o cara falava, ok, você comprava uma, tentava jogar quest, tomava interação, passava daquele jeito, ou tipo, fazia uma IP e Hit Soul, já era o suficiente. Eu achava muito mais legal e tipo, você não ficava forçando a tentar uma Polusa meio estranha, que se não passasse, igual se você tomasse Impermanence, que era uma carta muito mais provável de você tomar, ficava tipo, o Ash lá e só uma Polusa eu achava não muito forte pra follow, né? Então, tipo, esse Hit Soul às vezes acontecia direto. Você tem Hand Trap da mão, tá protegido, e o cara já gastar Hand Trap, ele tá com menos carta pra jogar. Então, se fazer esse Hit Soul pra ficar comprando carta, você achava, pô, eu tenho 2 ou 3 Hand Traps aqui, esse Hit Soul, que vai comprar mais no meu turno do cara, e o cara tem 2, 3, tem 3 ou no máximo 4 cartas pra jogar quadral. Então, acho que é o suficiente, esse Hit Soul vai me gerar mais vantagens do que eu fazer uma Polusa, que pode ser baitado por uma Impermanence, que o cara vai dar uma hand trap igual, eu não vou jogar. Então, tipo, eu fazia toda hora ali, toda hora não, mas muitas vezes esse Hit Soul era o diferencial pra mim ganhar as partidas e eu acho que ele foi muito bom. Não me arrependo nem um pouco. Ah, olha, você não usou o Dark, que é uma carta importante, você não usou Selene, que é uma carta importante. Eu acho que essa Selene forçar a Polusa, eu não curto tanto, sendo bem sincero, eu não sou tão fã. Eu sei que é uma jogada que muitas vezes vai ser o diferencial pra você ganhar, mas eu acho que com a quantidade de hand traps que a galera tava usando, essa Selene não tava. Assim, claro, se eu tivesse espaço eu usaria, mas eu achei que o Hit Soul aqui, essa play de G-Golem Hit Soul era muito mais importante. Sem contar que Link Spider é muito forte também, tomava Nibiru, essa Link Spider era o diferencial pra você fazer uma SP, pra você fazer alguma coisa a mais. Tava bem legal essa Link Spider, eu usei ela bastante. Então, o Dark fez falta, deixa eu ver se ele fez falta mesmo. Acho que uma vez ele, tipo, faria o Dark, mas ganhei mesmo assim. Tipo, o Dark facilitaria a minha jogada, mas mesmo assim eu ganhei o jogo. Tipo assim, se eu tivesse o Dark, eu faria com certeza, seria a jogada mais fácil para gerar um pouquinho mais de recurso, um pouquinho mais de vantagem, mas eu ganhei mesmo assim, matei naquele turno sem o Dark. Então foi uma vez que fez diferença. E foi isso, acho que essa jogada de Hit Soul foi muito importante para mim, eu gostei bastante dela e gostei de ter usado vários Kashiras. Talvez eu devesse ter, tipo, sei lá, 43 e mais uma Hand Trap, ou talvez tirado um Fenrir, rodar 2 Fenrir só, e mais 2 Hand Trap aqui pra jogar com 17 e 43, porque algumas vezes fez falta não ter Hand Trap, porque eu perdi a maior parte dos dados, mas tipo assim, foi 4-5, né? Tipo, eu ganhei 4 dados, perdi 5, então foi ok, não foi ruim, mas nas partidas que eu perdi o dado, eu queria um pouco mais de Hand Trap, então talvez, no lugar de um Fenrir, colocar uma Hand Trap a mais, tipo, sei lá, 2 Nibiru, 2 Belly, alguma coisa assim. Beleza? Então acho que é isso que eu mudaria. No meu side, acho que eu tava muito focado pra Mirror. E eu acho que é a melhor forma de você jogar Mirror é você usar um monte de hand trap que vira bicho. Eu ia usar Metaltronos, inclusive eu tinha 2 Metaltronos aqui. Meu deck era com Metaltronos e mais esse monte de hand trap bicho, que eu acho que era a melhor versão. Só que eu tava, tipo, muito forte na Mirror e eu tava talvez não tão protegido contra outras matches. Talvez esse tenha sido meu erro, porque eu peguei muitas matches diferentes e não tinha um side tão legal. Beleza? Aqui tava contra Tempai e Voiceless, que eu acho que são, e Melódios, que eu acho que são. E eu acho que eu acertei nessa barra contra Tempai, Melódios e. Tempai, Melódios
e, e o Voiceless. Eu acho que eu acertei que esses decks tendem a querer usar alguma coisa de Board Breaker, né? Storm, principalmente. E essa Barrier foi muito legal ali, porque eu tomei a Storm, dei a Barrier e consegui ganhar por causa disso. Se fosse a deck Lockdown, que também pega a Mirror, não seria tão bom. Inclusive, eu sei que a deck Lockdown é melhor na Mirror, você não ter uma carta Going First na Mirror é um absurdo. Só que eu tava com tanta carta só pra Mirror, que eu falei, cara, vai Barrier mesmo e fé. E essas Cosmic aqui eram Metal Tronos, e ainda bem que coloquei Cosmic, essa Cosmic entrou direto, e eu peguei quase nada de Mirror, então, tipo, não fez tanta diferença. Então, tipo, a Mirror foi o menos ali. Agora eu vou explicar meu reporte ali, e meu metacall. Acho que o deck não tem muito o que falar, é o deck padrão e tal, minhas opiniões. O que eu tava falando sobre a Snake Eyes de Star, às vezes que a tua jogada não passa, ela ajuda a sua jogada a passar, principalmente com Hit, Selene, Apollousa, só que eu tenho uma opinião que, assim, a pior situação pro teu deck é quando você dá, tipo, Ashe ele não passa, você não tem outra coisa, da Bruxa ela não passa, você não tem outra coisa, ou da Ashe ele não passa, da Bruxa ela não passa, você fica muito pelado, você fica muito sem nada, sabe? Então, tipo, existir essa carta no teu deck não vai te ajudar e ela existir na tua mão pior ainda. Segundo Flamberge, mesma coisa. Se você tem só um Flamberge, é pior pra jogar em volta de algumas coisas, mas não é a pior situação. Acho que a maioria das vezes que você perde com esse deck é porque não tá passando nada. Teu Ashe não passou, você passa com esse Ashe na mesa. Tua Witch não passou, você passa com essa Witch na mesa. Então, tipo, não é o Flamberge que te ajuda, não é a Diablo Saga que te ajuda. O que ajuda é você ter o Fenrir, o que te ajuda é você ter o Campo do Cashiro, o que ajuda é você ter Hand Trap. Então, quanto mais essas cartas você aumenta, fica pior a situação tenebrosa do seu deck. Claro, vai ter vezes que você vai ganhar por causa dela, que tipo assim, pô, tava jogando ali, tinha recurso, o cara tinha recurso, o cara tinha recurso e tal. Mas nessa situação você já tá jogando, então, tipo, você jogar melhor que o cara vai te ajudar. Então, tipo, você já estar jogando, essa carta te dá um push ainda melhor. O campo fica melhor, você o Jet Synchron, a tua Original fica melhor, concordo. Fica melhor se ter, tipo, uma Ignis Fire King, tua Original fica melhor, eu concordo. Só que o problema é quando você não passou nada, tipo, não passou o Ashe, não passou o Witch e tal, você joga um pouco pior pra cima das interações. Claro, pra cima de Board Breaker é diferente. Deve você ter esses dois aqui, essas três cartas faz diferença. Só que eu preferi minha jogada, antes de queimar esse Snake Eye Ashe, ser mais perigosa pra forçar a interação do cara, pra baitar a interação, por exemplo. Cara, eu matei usando Campo do Cashira, Unicórnio, Fenrir e Scareclaw. Eu matei, assim, tipo, deu OTK. Eu tinha o Scareclaw, o Unicórnio, Fenrir, Battle, com o campo, né? O Fenrir baniu o que ele tinha, matei. Não tomei Nibiru, não tomei interação, o cara ficou com interação na mão, não quis gastar por causa da norma do Ashe, mas essa jogada foi tão mais perigosa pro cara que eu consegui, tipo, ter uma camada extra de play. Então, tipo, eu gostei do deck, eu vou mostrar pra vocês o motivo de eu não ter topado, né, meus erros ali. Eu acho que a deck list tava muito boa, não pecou nenhuma vez, inclusive partidas que eu perdi porque eu tinha esse um Flamberge na minha mão, perdi com esse Flamberge na mão. Se eu tivesse aumentado isso aconteceria mais vezes, então eu só tinha um, e talvez até eu reforce a quantidade a mais de carta. Esse Flamberge não foi bom. Birth na mão Hard Draw foi legal, porque tipo, eu tinha Fenrir, só o Fenrir pra jogar, mais essa Birth conseguiu buscar a mesma coisa. Acho que eu busquei o Scareclaw mesmo com o Fenrir, né? Daí joguei, o Scareclaw baniu esse Fenrir, daí a Birth depois reviveu esse Fenrir, que fez muita diferença no jogo. Então, tipo, não foi ruim. Abri com o Scareclaw Hard Draw foi legal, porque eu dava Fenrir, buscava outra parada, e o Scareclaw bania essa outra parada que eu busquei com o Fenrir, e entrava, eu já tinha um Dracossack. Dracossack foi gigantesco. Auto Empen, Auto Floodgate, foi muito bom. Então é isso, eu acho que esse deck eu não mudaria nada. A Access-Code é uma carta legal, talvez seria uma parada interessante, que antes da Selene eu botaria o Access-Code, mas eu acho que eu tô contente que eu usei tudo. Talvez antes disso uma segunda Princess, mas assim, gostei bastante aqui, usei tudo e o extra não adianta. Se for rodar certinho ali com coisas que você faz toda hora, você usaria 18 a 20 cartas no extra deck e não é possível isso. Um reporte. Os decks que eu enfrentei foram esses, acho, 3 Voiceless e tal, 2 Snake, o Burn, Melodies, esses Flander. Daqui pra cá eu ganhei, foi daqui pra cá que eu não ganhei. Snake, Voiceless e o Flander. Foram os 3 decks que eu perdi. Assim, as partidas que eu ganhei, eu analiso bem ali motivos, vi algum outro erro que eu cometi que poderia ter jogado melhor, mas eu acho que eles não foram tão impactantes. Acho que os erros que eu cometi que foram muito impactantes, eu acabei perdendo o jogo de fato. Por exemplo, peguei o Honey de Awari, que ele tava de Snake Eye, e vou comentar a partida. Espero que isso ajude vocês a terem um gameplay mais afinado pra jogar não só Mirror Match, mas pra desenvolver um pouco melhor o game de vocês. Game 1, eu abri com uma Veiler só que eu abri com o Unicórnio dos Kashira. Minha mão era bem forte, tá? Eu tinha bastante push, só que eu acho que eu cometi 2 erros aqui. Talvez um erro de deck building, que eu posso estar analisando que esse Unicórnio
Poderia ter sido uma hand trap diferente, ou unicórnio ou Fenrir, alguma coisa assim, né? Eu acho que talvez eu mantenha até esse unicórnio, 43 cartas e mais uma hand trap, mais duas hand traps. Se fosse tipo uma Belle, se fosse um Nibiru, se fosse alguma outra coisa de hand trap a mais, seria melhor do que esse. Eu abri com, acho que o Fenrir e o unicórnio, tá? Abri com esses dois. Podia ser uma hand trap a mais, eu teria duas hand traps, e eu tinha tipo dois Kashiras, dois Push e uma hand trap. Poderia muito ter sido uma segunda hand trap. Eu acho que eu comprei mais uma carta redundante. Por exemplo, tinha Bruxa, comprei o Wanted, ou tinha Bruxa, comprei Bruxa, ou tinha Wanted, comprei Wanted, alguma parada assim, tá ligado? Tinha duas cartas redundantes na minha mão, incluindo Bruxa e Wanted, que veio na draw, né? E eu tinha uma hand trap só, que era só uma Veiler. Ele abriu de normal de Snake Eye Ash. Cara, eu pensei e falei, cara, eu já tava sabendo mais ou menos da jogada que o Snake Eye Ash você consegue gerar uma Apollousa de maneira mais fácil, porque o Snake Eye Ash consegue pegar o campo e tal, você consegue gerar uma Apollousa com o Snake Eye Spoils novo. Daí eu pensei, cara, foi um erro muito grave que eu acho que assim, eu não cometeria de novo. Quando você tem uma hand trap, você tem duas opções. Você pode arriscar, tentar negar o Ash, e se ele tiver jogado atrás, você já perderia de qualquer jeito. Ou você pode dar num ponto do compo ele passar um pouco mais fraco, mas ainda assim ele vai. Ainda assim ele vai passar muito bem. Só que a minha mão era forte o suficiente porque eu tinha dois Kashiras e duas cartas para jogar. Então eu acho que assim, eu deveria ter avaliado que a minha mão era forte o suficiente para jogar acima de um campo médio e tentar dar essa Veiler no Poplar. Porque se eu dou no Poplar, ele não tem acesso ao campo, já que ele tá usando a Snake Jabel, ele não vai fazer 38, que ele tava usando, ele não vai fazer um monte de outras coisas, e mesmo a jogada dele ainda passando muito forte, com Selene, com jogada de Apollousa, eu acho que essa Veiler tinha que ser no Poplar. Por quê? Eu dei no Snake Ash e ele tinha Bonfire. Inclusive aconteceu isso os 3 jogos. Eu dei interação no Ash, 2 ele tinha Bonfire, 1 ele tinha Lullaby, que é basicamente a mesma coisa. Isso me puniu bastante. Claro, nos outros games, a Ashe, a Veiler barra Imperme no Snake Ash foi correto porque eu tinha mais hand traps na mão. Então eu acho que eu joguei corretamente nesses Game 2 e 3. Só que no Game 1 acho que eu cometi esse erro que foi meio grave. Ele fez uma jogada, eu acho que ele cometeu um erro no meio dessa jogada, eu não lembro exatamente qual foi, mas ele não jogou em volta de alguma coisa, eu não lembro exatamente, acho que ele não jogou em volta de Nibiru, ou talvez pode ter sido opcional, mas eu acho que ele jogou muito fraco, porque teve um momento que se eu desse Nibiru, pela mão que ele tinha, depois sabendo, ele teria passado sem nada, ele teria passado muito fraco, ele arriscou demais. Porque a jogada do Snake Eye você consegue fazer a Selene e a Apollousa muito fácil. Ele não fez isso, ele foi muito grid nessa jogada, talvez até pela reação que eu tenha demonstrado, mas eu acho que ele cometeu um erro nessa partida, só que eu também cometi. Eu poderia ter feito, não ter interagido com esse Snake Eye Ash, ter deixado ele para jogar de Poplar, negado o Poplar, e daí ele já tinha Bonfire e Original na mão, e ele teria jogado, beleza, teria feito a jogada inteira lá, mas ele teria passado não tão forte quanto ele passou, porque ele passou com tudo e mais tudo. Chegou no meu turno, eu quase quebrei. Eu sei que eu não podia forçar a battle porque ele tinha Zealantes. Zealantes ainda podia estourar 2 ou 3 cartas. Mas eu fui forçando carta de unicórnio, tirei uma carta do extra dele, viu o extra deck dele inteiro. Inclusive ele usava 2 SP, ele usava Typhoon, ele usava o 38 também, que é o que eu neguei de spell para Board Breaker. E assim, eu achei muito, muito, muito difícil essa situação da partida. Mas eu sei que chegou um momento que eu tinha 2 corpos na mesa. Pra fazer Rita, ele tinha o Aki no Grave, eu não tive acesso ao Aki naquele turno. Eu poderia simplesmente ter feito uma Rita, batido na SP dele, feito a Rita ali e teria quebrado a mesa dele. Ou se ele não tivesse SP, se eu tivesse conseguido forçar alguma interação a mais, eu teria dado SP, Rita, dado o efeito, revivido e teria ganhado o jogo. Mas de novo, eu forcei todas as interações dele. A última interação que ele tinha era o segundo ban da SP. E eu tinha uma Rita pra fazer e essa Rita ganharia o jogo pra mim. Só que ele tinha uma interação. Então eu forcei todas as interações dele no limite e consegui ganhar. Talvez se eu tivesse dado essa Veiler melhor, punido essa Bonfire, não ter tomado a punição da Bonfire, eu conseguiria ter ganhado esse jogo. Então foi um jogo que eu perdi. Jogo 2 eu botei ele pra começar. Botei um monte de Handtrap bicho e abri com várias Handtrap bicho. E daí o primeiro Snake Eyes que ele deu de Impermanence. E daí ele de novo, Bonfire. De novo, 2 vezes aconteceu, deu negar o Snake Ash ele ter a Bonfire exclusivamente. Porque se ele tem a bruxa, não é tão ruim. Porque ele vai queimar um recurso do deck dele com a bruxa. A Bonfire machuca demais, cara. E assim, ele abriu muito bem, cara. Foi Ash de Hard Draw e Bonfire. Ele abriu muito insano. E o Ash é uma carta muito resiliente. E daí ele deu a Bonfire, foi tentar jogar e tal.
é, foi tentando jogar e eu acho que chegou uma situação que ele foi jogando, ele deu o efeito de Snake Eye Ash mandando o Ash que ele tinha embaixo pro Grave, pra tentar chamar a espécie de um Flamberge. Eu falei, ok, mas o Ash dele tinha tomado Impermanence, então ele perdeu esse Ash. Só que, tipo assim, ele já tinha tomado mais alguma coisa, ele tava bem fraco já. Só que ele ainda tinha jogado se ele não tivesse feito cometido esse erro. Daí ele ficou meio chateado e desistiu, porque ele cometeu esse erro grave. E daí ele não ia ter jogado com esse erro. Se ele não tivesse cometido esse erro, ele tinha jogado. Só que eu ainda tinha mais hand trap, tinha mais duas ainda, abri com 4 hand traps e jogada. E ainda tinha um top deck. E não era qualquer hand trap. Era as hand trap que ficavam na mesa. Era Nibiru que ia ficar na mesa, acho que eu abri com Risco e Ace também que ficava na mesa. Então, tipo, tinha muita coisa que já ficava na mesa e ia punir muito forte ele. Não sei se era Fantasmeio ou Impulso, alguma coisa assim. Então, tipo assim, como ele já tinha dado Snake Ash, no meu turno eu já tinha hit em mais jogado, então eu já tinha forçado muita coisa dele, ele já tinha gastado muita coisa. Eu ia ganhar esse jogo com certeza, mesmo se ele não cometesse o erro. Só que ele cometeu, daí facilitou muito. Então, tipo, pô, ele cometeu 2 erros no primeiro e no segundo jogo, e eu cometi um erro de fato. Só que, pô, eu acho que, assim, ainda assim, ele cometeu mais erros que eu. Game 3 ele começou, eu comecei a interagir, ele deu Lullaby de novo. Eu tinha Nibiru e Veiler, daí eu falei, vou dar essa Veiler aqui, assim que ele ameaçar e tal. Eu não lembro exatamente qual que era a minha mão, mas eu acho que eu tinha Nibiru e Veiler, e ele tinha Lullaby e tal, foi tentando jogar. Deu Nibiru, dei a combinação de handtraps, ele passou bem fraco, ele passou com uma IP, ele passou com uma IP só, e o Snake Eye, ele passou com uma IP, o Snake Eye de Abolstar na mesa, e uma Prince no Grave. Ele tinha só IP, 2 na mão, que eu sabia, Snake Eye de Abolstar, e eu tinha um Nibiru na mesa. Então, tipo assim, a minha mão pra jogar era Bonfire e Wanted. E daí eu tinha um Flamberge, que era horrível. E minha draw foi Fantasmei. Se eu tivesse começado com esse Fantasmei, eu tinha conseguido voltar essa porcaria desse Flamberge, foi o motivo de eu ter perdido. Eu tinha um Flamberge e comprei meu um Flamberge. Então, outro motivo de eu ter perdido foi ter Flamberge na mão. Se eu tenho 3 cards, incluindo Flamberge, Snake Eye e Diabolstar, essa probabilidade aumentaria muito mais. Só que, cara, eu não tinha 3, cara, eu tinha só um. Eu comprar esse Flamberge fez eu perder o jogo. Porque se fosse uma tech a mais, ele não teria feito nem a IP, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente, mas eu sei que se eu tivesse uma Veiler, uma Morner, alguma coisa, ele não teria essa IP. Se eu tivesse começado com um Fantasmei também, eu teria me livrado dessa carta, teria um Fantasmei na mesa. Só que, outra coisa também que eu joguei, eu tirei os Kashiras. Então, eu não tinha mais como perder pra draw. Mas eu abri de Bonfire. A porcaria da Bonfire, exclusivamente, me fez perder o jogo. Porque se eu tenho o Snake Ash, eu não perderia pra esse draw. E ele abriu de novo de Snake Ash, cara. Então ele abriu muito melhor que eu de novo. Ele abriu os 3 jogos de Snake Ash e 2 deles com Bonfire e o outro com a Lullaby. Então, tipo assim, ele abriu muito forte os 3 jogos, cometeu erros graves. Eu cometi um erro que não foi tão grave, mas me custou o jogo. E ainda assim, se eu não tenho Flamberge, que eu só uso um, eu cometi um acerto de deck build, na minha humilde opinião, tá? Assim, não é erro nem acerto, mas tipo assim, é um odd que eu optei por não ter pra ter um deck menos chance de ver esses brick grandes. E eu vi o brick grande e não tinha o odd de ter as cartas no meu deck. Então, tipo, isso foi bem relevante e eu não ganhei esse jogo por isso. Porque eu tinha um Flamberge, se fosse uma defesa, ele tinha uma defesa a mais. Se fosse uma jogada de... Cara, podia ser o Oak, velho. Podia ser o Oak. Eu teria melhor. Só que eu tinha a porcaria da Bonfire. E daí eu tive que dar Bonfire pra tentar jogar, que era a minha única jogada. Eu tinha Wanted também. Mas daí eu tomei Draw. E daí eu tinha essa Wanted, e essa Wanted em Chain tomou a Ashe, então não tinha jogada nenhuma. Porque daí ele tinha Princess no Grave, a minha Wanted não passou. Se fosse a bruxa Hard Draw, cara, se fosse tipo qualquer coisa, a Original Hard Draw, se fosse uma tech a mais pra impedir ele de jogar, mas foi o Flamberge. Outra coisa também, se fosse qualquer bicho, se fosse um Jet Synchron, velho, se fosse uma Ashe na minha mão, eu tinha dado a Normal antes da Bonfire e tinha feito a Rita pro Ashe dele do Grave. E se ele dá a bruxa, eu buscava daí meu Poplar, alguma coisa assim, uma parada que entrava. E era mais push, entendeu? O que eu podia ter feito é dar o Original, o Wanted na draw, pra tentar ele não gastar essa Ashe, porque daí eu teria várias cartas na mão, né? Ele não dava Ashe Blossom, que daí seria muito ruim essa Ashe. Só que ele deu essa Ashe porque, tipo, ele esperou buscar, deu o draw e daí deu a Ashe porque eu dei a Original Chain, a Wanted em Chain. E daí isso foi muito ruim. Muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. E daí eu perdi porque eu não tinha jogada, porque meu Snake Eyes não ia fazer nada, e ele tinha uma bruxa no Grave, daí, tipo, mesmo que eu chamasse Flamberge ainda não tava muito bom, porque eu não tinha como jogar, então, tipo, cara, eu tinha um bicho fogo, cara, mesmo, um bicho pra ser a normal sumo. Porque eu não teria tomado o draw ainda, eu ainda tinha uma Wanted, eu ainda tava muito bem.
Então, tipo, foi bem chato essa situação, bem chata mesmo. E eu joguei certo, joguei em volta do side dele, joguei, tipo, muito legal. O que faltou de fato, acho que nesse jogo eu não cometi, eu joguei bem. Foi aquela velha que eu não deveria ter dado, e faltou eu não comprar a porcaria do Flamberge, que eu só uso um. O que reforça mais ainda eu não usar mais Flamberge, porque eu perdi o jogo, porque eu tinha esse Flamberge na mão. Se eu tivesse qualquer normal, sério, qualquer normal sumo, uma norma de uma range trap estaria melhor. Vamos lá então. Uma norma tipo, de um OA que seria melhor porque ele tinha IP e coisa. Eu podia ter batido na IP também. Eu batia na IP no Snake Eye Poplar lá e tal. Então, enfim. Voiceless. Peguei um Voiceless, já tava no final do dia 1. Eu já tinha ganhado várias seguidas. E daí eu peguei um Voiceless e eu cometi um erro bem forte. Ele abriu muito bem os dois jogos, mas tipo assim, eu cometi um erro de eu não saber direito o que a Spell Nova fazia. Isso foi, cara, um erro gravíssimo de treino. E como eu peguei muito Voiceless, foi bem relevante. E eu achava que o efeito da Spell do Proteger em Batalha era contínuo, mas é o bicho que entrar não morre em batalha. Isso foi completamente relevante para eu perder o jogo. Porque eu tinha uma situação onde eu podia banir uma carta dele com SP e tal, e daí eu conseguiria bater em alguma coisa. Uma situação bem específica, tá? E daí eu optei por banir a contínua, ao invés de banir o bicho. Porque se eu bano o bicho e bato na Lo dele, ele ia ficar só com a contínua e com o top deck. A contínua ia pegar o Skull Guardian banido com a SP, só que eu ainda tinha mais alguma range trap por trás. E ele não ia ter jogada. Só que da maneira que eu fiz, eu bani a Spell pra poder bater no Skull Guardian, porque ele já tava negado, ele não tava com o ataque inteiro, ele tava com pouco ataque e tal. Acho que ele tinha tomado uma Imperm, alguma parada assim, tá ligado? Eu não lembro exatamente o que foi. Mas ele tomou, acho que uma Imperm e tal. Foi um jogo meio jogado, assim, tava entre turnos. Daí ele tentou dar Skull Guardian pra buscar a Elo pra voltar e tal. Deixa que eu neguei Skull Guardian, acho que eu neguei a Elo, uma parada mais ou menos assim. Ou ele só chamou o Skull Guardian, não sei exatamente. E daí, eu sei que esse Skull Guardian tava negado e não tava com o dobro do ataque, então eu conseguia bater com uma Princess, alguma parada assim. E daí eu bati com o Skull Guardian, com a Princess não, com uma... acho que uma Princess e tal. E eu bati com essa Princess ou com essa bruxa, não lembro exatamente, e o Skull Guardian não morreu em batalha. E daí ele foi com o Skull Guardian low. Então na minha volta a range trap tava morta, mesmo que ele não tivesse que buscar, o combo dele já tava na mesa. Era só ele bater com o que ele tinha, matava o que eu tinha, porque o bicho dele ia voltar a 4.000 e pouco. Dele ia ter o top deck e a mesa já montada. E na volta não tinha muito follow. Então, daí, tipo, mesmo se eu tivesse follow, eu ia dar norma, ia tentar jogar, ele ia negar com o Skull Guardian, eu perdi o jogo. E daí, tipo, foi horrível isso. Então, tipo, era só eu ter banido o bicho dele que eu tinha ganhado o jogo, game 1. Game 2 ele abriu insano de novo. Eu bani uma spell contínua dele, ele tinha outra. Aconteceu muitas vezes do dar SP, banir uma carta contínua pra ele não trigar, ele ter outra. Eu consegui ganhar, cara, no detalhe, eu joguei bem esse segundo jogo. Acho que o segundo jogo eu joguei muito bem. Mas não consegui ganhar. Aí consegui ganhar, né? Joguei muito bem, mas tipo, assim, foi no limite porque ele abriu muito insano. Eu sei que eu tirei tudo dele e as últimas cartas dele eram tipo. Contínua e mais alguma coisa. Era contínua e safira. Contínua. Eu não lembro, eu esperava duas cartas boas pra jogar. Eu falei, caralho, mano. E daí passou tudo, eu não tinha mais como. Porque como ele abriu com a contínua, eu tinha mais uma range trap, só que não podia dar, porque é o que acontece, né? Tipo, tua range trap ficou morta porque você não pode dar target nas coisas. Daí ele deu o low e tal, começou a trigar um monte de coisa e voltou pra mim, eu nem consegui jogar. Eu joguei muito bem com o meu follow pra jogar em cima das coisas dele. Joguei muito bem, ganhei. Jogo 3, eu abri com um monte de range trap, só que de novo ele abriu com a spell contínua que eu não posso dar target nos bichos dele. Daí, tipo assim, ele abriu com a low hard draw, com a contínua hard draw, um monte de coisa assim, tipo, hard draw, e eu não tinha como impedir. Daí, tipo assim, eu até interagi legal nas cartas dele, só que dele deu Safira, pegou o Skull Guard, daí ele tinha Safira, remover, Safira acho que eu neguei, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Só sei que, tipo, eu neguei duas paradas dele, tinha um monte de hand trap, e ele deu Skull Guardian, tributando o low, eu fui obrigado a negar o Skull Guardian, porque, mas mesmo assim passou tudo, e ainda passou o velho, passou tudo, mesmo gastando um monte de hand trap, porque ele abriu muito insano. E ele ainda tinha, acho que uma hand trap por trás. E daí essa hand trap por trás, que era uma Ashe, ainda foi suficiente pra ele ganhar, porque, tipo assim, falei, cara, se for só o Skull Guardian, mais essas paradas eu consigo, porque eu acho que eu tinha uma Ashe pro bicho dele, eu tinha dado um impulso, se eu não me engano, então, tipo, eu tinha um corpo na mesa, que ia me ajudar a jogar, daí eu lembro que eu tinha alguma coisa pro velho, que ia voltar, acho que eu tinha Ashe, alguma parada assim, então, tipo, eu tinha uma parada pra forçar o Skull Guard, uma parada pra ele, eu não podia ter mais nada. Eu tentei jogar e tal, tomei as interações e tal, chegou uma situação, cara, consigo jogar, eu acho que eu consigo jogar, só que ele tinha mais uma Ashe por trás, então, tipo, ele abriu insano com mais uma Ashe, então, tipo, não tinha que fazer esse Game 3. Só que o Game 1 eu deveria ter ganhado, então, tipo, perdi porque eu perdi o Game 1, que eu tinha que ter ganhado. Flanderize, tomei Shifter 2 jogos. Parabéns, Flanderize. Só que dava pra ter ganhado.
Contra a Flanderize, assim, eu não tinha experiência nenhuma testando contra a Flanderize, só que o que eu deveria ter feito? Eu tinha jogada de caixa e jogada de snake. Outra coisa boa também de você ter múltiplos caixas, que mais vezes você vai abrir com os caixas. Isso é muito bom quando você toma shifter. E eu fiquei com o Fenrir, fiz jogada, fiz IP, e o meu erro, quando eu dei o campo do Snake Eye, eu fiz a IP banindo o Ash e o Poplar, eu deveria não ter colocado o Aki, ter colocado outro Ash. O porquê que isso foi relevante? Porque eu tinha Fenrir de interação, IP e tal, tinha umas jogadas. Esse segundo Ash, eu não gasto o Aki, eu subo o Ash e busco o Aki. Qual foi a minha pensamento? Cara, eu vou pegar o Aki aqui embaixo, porque o Aki já vai reciclar esse Poplar ou esse Ash banidos pro meu campo. Só que o Aki não vai ser reciclado, o Aki vai ser banido. E eu não posso perder o Aki, cara. Eu vou ter menos turnos de Aki. E fez exatamente isso. Eu perdi, fez falta pra caramba isso. Então, tipo assim, cara, foi um jogo bem grindado. Ele abriu muito bem. Ele deu pote, revelou uma terraforming. A terraforming pegou o campo. E o campo dele, eu dei a IP pra banir. E ele tinha outro campo na mão, cara. Foi absurdo, cara. Foi absurdo. Tipo, ele deu uma carta pra revelar o campo, eu tinha IP pra banir o campo, ele tinha um outro campo hard draw, cara. Foi tipo, não tinha como eu jogar em volta disso, velho. Eu não acho que foi errado. E daí ele jogou e tal, consegui dar uma interação pra ele não fazer tudo, acho que ele não gerou a trap. Ele passou de 2 empenhos, só que um gerou a contínua, eu tinha setado uma bonfire que tava redundante, ele quis buscar essa contínua pra jogar em volta, de uma possível imperm, isso foi muito bom. Dele tributou a bonfire com a contínua, eu fiquei com o campo, fiquei com um monte de coisa, e ele passou de 2 empenhos. Ele matou a minha mesa e passou de 2 empenhos. E daí eu tinha jogadas de Kashira. Eu sei que comecei a jogar de Kashira e tal, tudo em defesa, né? Unicórnio, Fenrir, Scareclaw. Daí eu fiz um Dracossack, enchi de bicho na mesa. E daí o Dracossack fez os 2 tokens, né? Daí eu fiz o efeito do Dracossack, matei um pinguim, daí desci o outro. Desci o Scareclaw, bati no outro pinguim para negar o efeito, alguma parada assim. Daí eu fiz um link. Eu não lembro exatamente como que eu fiz, mas eu fiz um link, altei a contínua dele. Assim, eu altei meio que toda a mesa dele. Tipo, eu altei os 2 pinguim, altei o campo pra poder dar normal summon. Deu da normal do Ash. Se fosse a normal do Aki, eu tinha ganhado o jogo. Eu tinha, tipo, quebrado muito. Como foi a normal do Ash e não do Aki, eu perdi o jogo. A normal summon fez eu perder o jogo. Se eu dou normal do Ash e não do Aki, eu ganhava. Do Aki e não do Ash, eu ganhava o jogo. Só que foi a do Ash, eu não tinha mais o Aki. Eu fiquei, tipo, bem sem recurso. Aqui nesse jogo, assim, eu não tinha nem gastado o Flamberge de Game 1. Talvez seu segundo Flamberge, não sei, o Snake Eye Poplar, não lembro. Eu acho que eu perdi o campo também, eu não lembro exatamente, mas, tipo, cara, eu sei que, tipo, faltou o Aki, eu devia ter esse Aki, daí, tipo, eu só tinha esse Ash porque eu tinha 2 Ashes banidos, alguma parada assim. Foi bem ruim pra mim. E daí, mesmo o Aki tendo chamado um Duban, esse bicho do Duban foi banido de novo. E daí, tipo, eu só tinha esse Ash e tal, foi bem, bem fraco a minha jogada, bem fraca mesmo. E não foi suficiente para segurar o follow dele. E na volta ele tinha o campo de novo, porque ele tinha reciclado com o Tucano. O jogo 2, eu abri com 2 campos do Flander, do Cache, e 3 Hand Traps. Era 2 Imperm e uma Cosmic, não era 3 Hand Traps. Eu dei o campo, busquei o Fenrir. Esse foi o meu erro, porque eu pensei, cara, o Fenrir eu podia buscar o unicórnio, mas o unicórnio não vou ter outro bicho. Então, tipo, o unicórnio Birth, eu ficar reciclando o unicórnio Birth, já tinha outro bicho que era o campo. Então, o certo era. Aí eu também queria mais interação do Fenrir, né? O Fenrir, apesar de não ser tão bom quanto o Flanderis, é uma interação. Só que tomei Dark Ruler, então não teve essa interação. Se eu tivesse, claro, sabendo da Dark Ruler também facilita um pouco, sabendo que ele não ia ter Storm e tal. Porque a Robina pura, assim, só a Robina, o Fenrir consegue altar um dos alvos e tal, eu consigo ganhar só da Robina. Como eu tinha mais techs ali, só que a minha jogada certa era Fenrir, campo pra Unicórnio, Unicórnio pra Birth, seto as minhas 3 e passo, que era 2 Imperm e uma Cosmic, que eu ganhava da jogada dele. Daí ele deu as jogadas, pegou a Spell Quick, daí deu Normal, dei Imperm, daí ele deu a Spell Quick pra fugir, tentou jogar, eu dei a Double Imperm, segurei o turno dele, ele passou. Se eu não tivesse com o Fenrir, e ele tinha dado Dark Ruler, óbvio, né? Se eu tivesse com o Unicórnio na mesa e a Birth, eu dava o outro campo, pegava Fenrir, dava Birth, Fenrir buscava Scareclaw, OTK de 3 bichos, tá ligado? Eu conseguia fazer o OTK, tipo. Assim, eu talvez essa jogada do que eu falei não foi exatamente o correto, mas, tipo, dava pra ter matado, entendeu? Acho que eu já teria um Scareclaw na mão, uma parada assim. Eu conseguia ter matado com
com 2 Kashiras e o Scary Claw na mesa, tá ligado? Dava pra ter feito isso. E daí eu bati, o Fenrir baniu um outro face down, consegui fazer os 3 bichos, era o TK porque eu tinha o campo dos caixas. Só que eu não fiz isso, eu tinha pego o Fenrir, daí na volta não consegui matar, porque eu tomei Shifter, né? Porque, a verdade, eu fiz o Fenrir e tal, eu tomei Shifter na draw e tomei Dark Ruler. Então, como eu tinha bricado, eu briquei de Kashira, só de Kashira, ele deu Shifter só no turno dele. Dentro do turno dele, ele deu pote, tinha Shifter, e daí na minha volta eu comprei uma bruxa. Só que eu não conseguia descer essa bruxa porque eu tava under Shifter. Foi isso que aconteceu. Eu podia ter, tipo, jogado horrores, eu podia ter matado com o OTK de Kashira. Foi um erro, cara, não foi um erro tão grave, cara, que foi muito específico, muito específico. Mas eu deveria ter ido pra unicórnio, só que como eu tava bricado. Só que daí eu tomei o shifter de hard draw, de passado, e comprei a bruxa. Se fosse o Ash, eu matava. Cara, tinha muita coisa que eu poderia ter feito pra ganhar esse jogo, que poderia ter acontecido pra eu ganhar esse jogo, e não aconteceu. Infelizmente eu perdi daí de 2-0, que daí, tipo, como eu não consegui matar, ele tinha todo o follow, né? E parabéns, jogou muito. E foi isso, galera. Foi esse meu reporte. Cometi 3 erros e, cara, assim, não foi qualquer flanerize, tá? Foi o cara que ganhou o Mundial. Eu sempre esqueço o nome dele, cara. O nome, tem 4 letras só o nome dele, mas eu não sei pronunciar direito. O cara ganhou o Mundial junto com o Josh Smith, fez top 16. Perdeu só pro Height, que foi o campeão. E, assim, meu torneio foi bem difícil, tá? Eu peguei peguei o Honey de Awari, esse cara. Peguei o cara de voz, ele não jogava mal. Eu joguei mal, inclusive. Ele mereceu ganhar porque ele jogou melhor que eu. A partida do Voiceless, a partida do Honey, a partida do Flander, dava pra ter ganhado as 3, velho. Podia ter topado esse torneio. O Burn, o Voiceless, o Melodies ali, tipo, teve jogadas que eu poderia ter jogado um pouco melhor, mas não resultou na derrota. Então, tipo, não foi um erro tão grave. O do Flander eu acho que nem foi erros tão graves assim, mas, tipo, como já é uma média difícil, o cara abriu de shifter os 2 jogos, se eu jogo o fino, dá pra tirar um jogo no braço, mas eu não consegui. Devia ter jogado um pouco melhor. E outra, também não treinei contra a Flander, então a match não tava fresca na minha cabeça. Então, próximo torneio pro Nacional, vou treinar todas as matches esquisitas que tiver, beleza? Então, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo, curtam, compartilhem e valeu, falou, até mais, é nóis!